Vai, Léo. 3, 2, 1, ação! Oi, gente, eu sou a Galva e hoje a gente vai falar sobre janelas eleitorais, coeficiente eleitoral e o que você tem com tudo isso. Vem com a gente. Tá, acabou. Oi, gente, eu sou a Galva e no dia 7 desse mês vai ter início um período de 30 dias que é convencionado chamar de janela eleitoral. O que é isso, janela eleitoral? É um período em que os candidatos que têm mandato, ou seja, deputado estadual, deputado federal ou senador, eles têm para poder mudar de partido. Então, se o cara está no partido A, dentro desse período ele pode mudar para o partido B, sem que o partido A questione a paternidade daquele mandato. Aí você pensa assim, mas por que o partido ia querer brigar para ter o mandato daquele cara? Porque existe a lei da fidelidade eleitoral, da fidelidade partidária, desculpa. E essa lei determina o seguinte: o deputado, ele não é eleito somente pelos votos dele, ele é eleito também pelos votos da bancada. Isso significa dizer que o partido ele pode arguir na justiça o direito de ter acesso àquele mandato, ou seja, o mandato não pertence ao parlamentar, pertence ao partido. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque as eleições ditas proporcionais, ou seja, deputado estadual, deputado federal, elas obedecem um cálculo matemático, que é o que define o coeficiente eleitoral. O que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral é um número que diz, olha, nós tivemos X mil votos nessa eleição, o partido, para eleger pelo menos um candidato, ele tem que ter esses X mil votos. E a partir desse coeficiente eleitoral que determina se o partido A tem 5 deputados, se o partido B tem 3, se o partido C tem 10, é em cima desse número do coeficiente eleitoral. E aí, por conta disso, e é justamente por isso que essa questão da janela eleitoral é tão importante assim, porque esse é o momento em que os candidatos, principalmente, estão fazendo as contas para saber se naquele partido ele vai ter mais chance de ser eleito ou não. Outra coisa que é importante em relação a essa questão do coeficiente eleitoral e da janela partidária é que os partidos eles têm direito ao chamado fundo partidário, que é um dinheiro público que o país paga para os partidos. E como a gente não tem mais como, o candidato não tem mais como arrecadar para sua campanha com empresas, isso é proibido por lei, ou seja, o cara só pode fazer campanha se ele arrecadar doação com pessoas físicas, pessoas comuns como eu, como você, enfim. Olha eu fazendo o Serra Comedora aí, como eu, como fulano, como Beltrano, como dona fulana, como sua mãe, como sua tia. Não vou fazer isso, gente, não vou fazer Serra Comedora hoje. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Bom, enfim, como o candidato ele só pode arrecadar com pessoas físicas, hoje em dia a dependência do fundo partidário é muito maior. Então hoje o que o candidato está usando para definir o seu partido? Qual a possibilidade que ele tem de entrar, ou seja, se a nominata daquele partido é muito grande, se tem muito candidato, se tem muito candidato com muito voto, se tem muito candidato com pouco voto, enfim, onde que ele se situa dentro daquele partido e quanto que aquele partido vai poder direcionar para a campanha dele. Ou seja, quanto que o partido vai doar para a campanha dele. Aí você pensa assim, caraca, Galva, mas e onde está a ideologia? Por que essas pessoas estão mudando de partido só por causa de número? Mas é isso mesmo, gente. Vamos parar para pensar. Nós temos mais de 30 partidos no país. Será que é mesmo tão possível a gente ter tanta diferença ideológica assim de um para outro que garanta uma fidelidade ideológica extrema? Eu acho que é um pouco ingenuidade da nossa parte a gente acreditar nisso. Existe gente que está afiliado por questões ideológicas, questões de fé nas verdades daquele partido? Tem. E isso tem, tanto na direita quanto na esquerda. A gente não está aqui falando, não, porque só os partidos de esquerda têm isso, só os partidos de direita têm isso. Não, isso tem tanto no partido de esquerda quanto no partido de direita. Mas o fato é que
na hora da eleição, na hora do palco meu, existe essa preocupação de, poxa, tudo bem, eu super acredito naquilo, mas eu vou ter chance de ser eleito, eu quero ser eleito. Então, muita gente pensa em cima disso. E esse cálculo matemático, tanto da quantidade de voto, quanto da quantidade de dinheiro que se vai ter para fazer a campanha, porque, gente, não se faz campanha sem dinheiro, é fato e é uma verdade. E aí, o terceiro ponto do nosso papo, o que é que você tem a ver com isso? Por que você tem que se preocupar com isso? Bom, primeiro porque é você que vai escolher essas pessoas. E segundo, que você tem que entender que quando você for votar no fulaninho, você não está votando só no fulaninho, você está votando no fulaninho e todo mundo que está no mesmo partido que o fulaninho. Porque o teu voto, o meu, o da Gabi que está filmando, o da dona fulaninha que está na padaria lá embaixo, esses votos é o que compõem, né, o universo de votos válidos, que é o que vai fazer o cálculo do coeficiente eleitoral e que é o que vai definir quem vai entrar, quantos vão entrar para cada partido. Então, na verdade, quando você vota para deputado estadual, para deputado federal, você vota no seu e nos coleguinhas dele, ok? Ah, Galvão, isso é só para deputado? Isso não pega para senador, não? Não. O voto de senador, ele não é um voto proporcional, apesar do senador ser um legislador. O voto do senador é voto absoluto. É como é um voto para governador, é como é um voto para presidente. Entra o que tiver mais voto. Só que qual é o pulo do gato do senador? Que você tem que prestar atenção. O senador, você quando vota no senador e você vota nos suplentes dele. O senador vem com 2 suplentes na chapa. Então, se você concorda com o nome do cara, mas o cara vem um suplente que você odeia, você tem que pensar bem se você vai realmente querer votar nele. Porque se acontece alguma coisa com o teu senador, quem assume é o suplente. Vou dar um exemplo muito prático. O Sérgio Cabral, quando foi eleito governador aqui no Rio de Janeiro, ele era senador de mandato. Ele saiu do mandato de senador para assumir o mandato de governador, e quem assumiu o lugar dele foram os 2 suplentes dele. Primeiro o Regis Fischner, que depois acabou se tornando secretário dele, e depois o Paulo Duque. Então, quer dizer, você votou em uma pessoa, você teve 3 pessoas usufruindo daquele mandato. Então, assim, é importante a gente frisar isso, porque isso pensar nos suplentes daquele senador também faz parte das suas atribuições enquanto eleitor. Bom, gente, o recado que a Galva queria passar era esse. Um beijo. E agora, a partir da semana que vem, vocês vão ter acesso a uma série que a gente vai fazer com pré-candidatos a vários cargos. A gente vai entrevistar candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, candidatos a governador. Estamos tentando alguns candidatos a Senado também, para que a gente traga um pouco mais de dados para vocês sobre o que esperar na campanha desse ano. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, assine, assiste, assiste, né? Assista, comente, traga ideias, enfim, participe com a gente, porque a sua participação é muito importante. Tá satisfeito? Vamos embora? Então vamos, levanta, vaza. Faltou Beltrano. Não, faltou o Beltrano, faltou o Ciclano, não faltou não, cara, vai lá. É porque eu achei que dessa vez não precisava, vaza. Legal, mas não faltou coxinha. Vai só esse nariz. Coxinha. O garoto tá pensando em coxinha, gente.